Eu com a minha irmã caçula e meus melhores amigos, todos nascidos e criados aqui na rua, não fugíamos às tradições de correr atrás de doces em dia de Cosme e Damião. Meus filhos ainda fazem isso. Particularmente, eu tinha um grande problema e eu tenho em comer doces no dia da comemoração. Então, minha mãe, percebendo essa minha intolerância, deixava que eu fosse buscar os doces, mas não permitia que eu os comesse. Mas no outro dia, eu comia sem nenhum problema. Acabei então me acostumando com isso, pois sabia que se eu comesse aquele dia, eu ficaria com febre e mal-estar, algo muito estranho. Na minha rua, tem uma vizinha que todos os anos faz uma grande festa para as crianças do bairro todo. Uma senhora que naquela época, década de 70, já deveria ter seus 50 e poucos anos. Morava ali desde a inauguração do conjunto com o seu marido. Eles não tinham filhos. Era uma época muito comum em que umas pessoas entravam na casa das outras, ainda mais se tratando de vizinhos de longa data. Mas a minha mãe havia terminantemente nos proibido de ir à festa dessa senhora. Como todos os demais anos, ela dizia: "Não quero vocês nessa festa" e ponto final. Meus irmãos mais velhos, que nessa época já eram adultos, também eram proibidos de ir nas festas dessa senhora quando eles eram pequenos. Mas eu não entendia. Sempre via minha mãe cumprimentar a vizinha, às vezes conversar um bom tempo. Hoje eu entendo. O grande dia chegou. Fomos dispensados da escola. Eu, minha irmã, um casal de amigos da mesma idade, outros vizinhos, e começamos a nossa peregrinação atrás dos deliciosos doces. E vimos a casa dessa senhora, da nossa vizinha, toda decorada, cheia de balões e já com muitas crianças dentro da casa. Música alta, eram crianças do bairro todo e, é claro, pela primeira vez eu desobedeci a minha mãe. E meus amigos, que também eram proibidos de irem na casa dela, foram, adentramos e começamos a nos divertir. Eu e o Hernandes ficamos no quintal, perto do portão já da rua, mas os demais entraram. Uma mesa enorme com bolos, tortas, sanduíches, uma infinidade de guloseimas sem fim. Minha irmã, com cerca de 5 anos, foi lá no clima, no meio da festa, foi na sala e começou a pegar as coisas. Eu apenas fiquei correndo com meu amigo, brincando com os outros meninos. Pegamos cada um pacote grande de doces. Até pensei em levar para casa, mas preferi esperar a hora que cortassem o bolo. Dado um certo tempo, o vizinho, esposo dessa senhora, reuniu as crianças todas em volta da mesa e avisando: o bolo vai ser cortado. Era um homem estranho, um homem sinistro. Eu confesso que quando ele passava por mim na rua, eu tinha pavor. Eu fiquei do lado de fora, olhando para minha casa, pois se minha mãe me visse ali, ia dar confusão. Então, todas as crianças em volta da mesa. A minha vizinha, a mulher, ela começou a dançar. As crianças ficaram vidradas nela. Ela fazia coreografias atrás da mesa. O seu marido parado, com um olhar distante, profundo, um sorriso sarcástico. Naquele momento, eu comecei a entender que minha mãe tinha razão. Que aquela mulher ela não era de confiança. Mas o tenebroso foi que ela começou a levitar. E meu amigo estávamos do lado de fora, no quintal, olhando pela janela, estáticos. O meu amigo fez menção de correr, mas eu segurei na camisa dele. Em certo momento, ela estava mais alta que a mesa, quase no teto. As crianças a olhavam em transe, com um olhar fixo. Eu olhei bem na direção e vi os seus olhos como duas bolas negras. Hernandes, nesse momento, saiu correndo, largando o saco de doce. Na mesma hora, as luzes se apagaram. E quando voltaram, as crianças já estavam comendo o bolo já estava sendo distribuído pelo casal. Como se tudo não tivesse passado por um truque de mágica.
mas eu ouvi a voz da minha mãe de longe. Corri, chamei minha irmã e na hora que eu fui sair, eu vi uma menina escondida debaixo da mesa. Era a neta de uma vizinha, que só vinha nos finais de semana. Ela estava horrorizada, assustada, chorando. Puxei ela por uma mão, minha irmã pela outra e nós corremos. Minha mãe ficou sabendo. Eu contei tudo o que havia acontecido. Minha mãe me olhou bem firme, me olhou bem fixo nos olhos e não disse nada. Só falou que eu havia escapado de levar uma surra. Alguns dias depois, a menina que eu achei escondida aos prantos debaixo da mesa teve uma febre muito alta, muito forte e faleceu, com apenas 7 anos de idade. Nós ficamos muito tristes na rua, pois ela sempre vinha nas férias e brincávamos muito. 2 meses depois, eu fui atravessar a rua e não vi o carro. Fui atropelado. Fiquei muito mal. Fiquei em coma. Depois mais 40 dias internado. E graças a Deus eu acabei saindo. Mas ao sair do hospital, na véspera de Natal, soube que meu melhor amigo Hernandes, que havia presenciado tudo o ocorrido na festa, havia levado um tombo e quebrado o pescoço. Ele tinha 11 anos, a mesma idade que eu. E assim, eu parei de ir atrás de doces. Só fui fazer isso quando minhas sobrinhas começaram a pedir. E eu, adolescente, levava. Acabei esquecendo o que havia acontecido, mas mantinha distância daquele casal de vizinhos que ainda faziam suas festas, somente para crianças. Minhas sobrinhas eram proibidas de irem. Os anos foram se passando. Eu fazia de tudo para ignorá-los, mas a mulher sempre arrumava um pretexto para me chamar, para me perguntar algo, e eu sempre fazia a oração que a minha mãe me ensinava, e não permitia que ela me tocasse, em hipótese alguma. Eu, com meus 20 e poucos anos, havia entendido que todos nós três, de alguma forma ou algum motivo, não entramos em transe e sofremos graves consequências, 2 de nós chegando à morte. Eu já estava noivo e voltava de uma festa de aniversário por volta das 2h45 da manhã e vi essa minha vizinha cruzar o meu caminho. Ela estava toda vestida de preto, da cabeça aos pés, com roupas que não condiziam para uma senhora com 65 ou 70 anos, cabelos grisalhos, uma maquiagem muito carregada, uma pele maltratada e enrugada. Comecei a andar com passos bem vagarosos, fazendo com que ela não me percebesse. Ela caminhou na minha frente, cerca de 10 metros de distância, mas quando a tal chegou na sua calçada, ela parou e ficou de frente para o muro da sua casa. O muro deveria ter cerca de 1,80 m. Ela era uma mulher de no máximo 1,55 m de altura. Naquela situação, eu era obrigado a continuar. Não tinha como virar as costas. A minha mãe havia me dito para nunca dar as costas para ela e nem para o esposo dela. Inclusive, o esposo dela nessa época já havia falecido. Tive a impressão de que ela estava me esperando passar próximo. Ela iria falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Nesse momento eu me apeguei com Deus e comecei a fazer a oração propícia que eu havia aprendido. Mas no momento que eu fiquei na sua direção, que eu estava andando sem parar, senti um vulto se mexer e eu olhei de perfil e eu vi a mulher levitar. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Ela levitou por cima do muro em um salto em câmera lenta. Um arrepio percorreu a minha espinha. E eu automaticamente virei a cabeça para trás.
fixamente após quase 20 anos ver aqueles olhos negros malignos. E não havia nenhuma parte branca. Mais uma vez eu estava vendo. Eram duas grandes bolas negras e um sorriso podre. Firmei a oração e caminhei. Passei por uma outra vizinha que estava atrás do portão me olhando aterrorizada. Essa vizinha fazia o sinal da cruz. Eu acelerei os passos. Cheguei em casa, contei para minha mãe, que veio, colocou a mão na minha testa e fez a mesma oração que havia me ensinado, mas em voz alta. No outro dia nós acordamos com a notícia do falecimento da minha vizinha. Quando soube quem era, aquele arrepio dominou meu corpo inteiro. Era a senhora que estava atrás do portão fazendo o sinal da cruz. Na mesma semana tive um mal-estar, fui internado com uma bactéria que me rendeu 40 dias de internado, 2 cirurgias, mas enfim, graças a Deus, mais uma vez eu me recuperei. Mas o tempo passa, me casei, depois me separei e com 40 anos morava de novo com a minha mãe e a vizinha estranha já havia falecido. Alguns meses antes do meu retorno, que para mim havia sido um alívio, havia morrido com mais de 90 anos, sozinha, na casa dela, onde ela morava. Estava morando um jovem casal, que eu ainda não os conhecia. Alguns meses depois, minha mãe e as demais vizinhas receberam um convite para um jantar dançante para a comemoração de 70 anos do conjunto habitacional onde nós morávamos, onde eu moro atualmente. E fomos. Eu revi amigos de infância, brincamos, dançamos. Minha mãe, com mais de 80 anos, se divertiu muito. E em dado momento, ela me puxou e me mostrou um mural repleto de fotos de todos aqueles anos, todas aquelas décadas. Fotos minhas, dos meus irmãos, amigos de escola, vizinhos. Mas em certa altura, tirou uma foto de um casal de jovens do quadro e pediu que eu olhasse bem. Eu disse: eram eles que faziam as festas na casa que você proibia a gente. Naquele momento eu senti um alívio por eles já terem partido. Minha mãe me levou e me mostrou para algumas amigas, antigos vizinhos, e me apresentou aos novos moradores da casa da dita Cuja. Olhei bem no rosto da jovem, que não tinha mais de 25 anos, e comecei a fazer mentalmente a oração. O arrepio correu dos pés à cabeça. Eu olhei para o rapaz, sorri sem graça. Eles estavam vivos e jovens. Eu e minha mãe nos afastamos e ela me perguntou se eu lembrava da oração. E eu disse: mãe, eu estou fazendo aqui mentalmente. E minha mãe me perguntou mais uma vez: você entende agora o porquê eu proibia você e seus irmãos de entrarem naquela casa? Eu estava arrepiado. Eu apenas positivei com a cabeça. Fomos embora da festa, mas ainda consegui notar 2 detalhes terríveis. O arco que aquela mulher usava era o da menina que eu tirei debaixo da mesa. E o seu marido usava um pequeno anel no seu dedo mindinho, que era do meu amigo. Ao sair pela porta, eu olhei mais uma vez para eles, e a maldita me levantou a taça de champanhe em sinal de brinde. Eu virei as costas, abracei minha mãe e fui embora. E naquela noite eu aprendi que bruxas não morrem, apenas trocam de corpo. Obrigado.